ska fokusera och man ska verkligen vilja etablera sig. I Kina är allting möjligt och omöjligt. Och för att kunna komma igenom bruset här i USA, då måste man driva på. Den sociala biten är mycket viktigare här. Om man har rätt mentalitet till affärslivet så gör man det som är kutym i det landet man kommer till. Vi svenskar har gjort affärer med utlandet ända sedan vikingatiden. Affärsmetoderna har förstås blivit mer sofistikerade och framgångarna har inte låtit vänta på sig. Och vi vet att det inte är svenska affärsidéer som är för små. Det är Sverige som är för litet. Stora Enso é uma empresa sueca-finlandesa que por muito tempo cultivava árvores para a produção de papel. Agora, ela vendeu a maioria das suas terras na Suécia e Finlândia para investir fora. Por exemplo, no Brasil, onde cultiva eucalipto e produz celulose. No Brasil, Stora Enso está interligada com uma outra grande empresa, chamada Aracruz Celulose, que em partes é norueguesa. Elas têm uma fábrica de celulose na Bahia, no nordeste do país. E no Rio Grande do Sul estão expandindo o cultivo de eucalipto. E como estratégia da Stora Enso, ela está abrindo novos negócios em outras regiões aqui da América do Sul. Então, por isso nós temos agora um projeto no Rio Grande do Sul e um projeto no Uruguai. Então, o objetivo desses projetos aqui no Cone Sul é criar uma base florestal, plantações, para que no futuro também se consiga instalar novas unidades industriais de celulose. O Brasil tem um clima ótimo para plantar o eucalipto. A árvore, que é natural da Austrália, cresce muito rápido. Como é geneticamente modificada, as empresas chegam a fazer o corte a cada 7 anos. Além disso, as leis ambientais do Brasil são mais fracas do que na Europa e as empresas são isentas de pagar, por exemplo, impostos da mercadoria de exportação. A mão de obra, que é barata, possibilita um lucro ainda maior. No Brasil, 1% da população possui 45% das terras. Isso faz do Brasil o país mais desigual do mundo nessa questão. Por causa disso, existe uma luta, uma história antiga de luta pela distribuição da terra brasileira. Os primeiros moradores do país eram os indígenas. Sempre possuíram terras e nunca precisaram ter documentos para provar que eram os donos. No entanto, quando as empresas chegaram, falaram que não tinham proprietários e roubaram as terras, ainda hoje a Aracruz Celulose está em dívida com o povo indígena, pelo território que roubaram durante os anos 60. Segundo a Constituição brasileira e a lei internacional, os indígenas têm direito a essa terra. Hoje, eles lutam para que seu território seja demarcado e reconhecido na justiça, pois a grande parte dele está sob o poder das empresas de celulose. A gente acredita que as 11.009 hectares ela vai sair, entendeu? E vai sair assim, com fé, e eles reconhecendo que foi um reconhecimento de luta e perseverança, né? Porque a gente está perseverante de que realmente nós vamos ter esses documentos na mão, né? Não honra, mas orgulhosos da luta, né? Que honra, o mérito se dá a Tupã-Imburu, né? E a luta através dele é da gente, né? É nossa, né, na verdade. Porque já teve há muito tempo que a empresa falou onde o filho tinha que chegar. Porque no passado, nós íamos e andávamos, não tinha ninguém que dizia, até aqui você vai, até aqui você não pode ir. Então hoje, vamos falar para a empresa, até... Um outro grupo que foi afetado pela chegada das grandes empresas eram os negros, descendentes de escravos. Eles viviam em comunidades chamadas de quilombos. Não possuíam documentos do território das comunidades. Por isso, foram perdendo suas terras para proprietários particulares e empresas. Hoje, as comunidades que resistem estão mobilizando a luta pela demarcação e reconhecimento do território onde estão as suas comunidades. Então os quilombolas começaram a reagir, meu povo, não posso mais tirar um palmito para me comer. Eu não posso mais pescar. Eu não posso mais andar dentro do que é meu, que era meu.
porque uma empresa plantou lá suas árvores e eu não posso ter essa liberdade. Eu não posso caçar mais. Eu tenho que enfrentar. Eu tenho que ir em confronto com esse ser que está aqui dentro e que me incomoda. Também, os pequenos agricultores têm lutado por melhorias de vida no campo e contra as empresas e seu grande poderio. Essa luta está organizada pelo Movimento dos Pequenos Agricultores, o MPA. Além do MPA, tem o MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. É um movimento que surgiu há 23 anos atrás e integra 2 milhões de pessoas que foram expulsas do campo para as periferias das grandes cidades. O MST luta para fazer uma reforma agrária e conquistar terra, para cultivar e construir uma vida no campo. Para fazer uma comparação, a agricultura familiar gera um emprego por hectare, enquanto a produção de celulose gera em total um emprego por cada 120 hectares. Então, o MST ocupa terras improdutivas e cria acampamentos, onde os acampados moram e esperam a conquista de suas terras. Hoje, quando as empresas de celulose estão expandindo seus cultivos de eucalipto, a concentração de terra aumenta ainda mais. É tudo uma luta que a gente está trazendo desde muito tempo para cá. Porque aqui, a ditadura aqui, ela é muito... Eles falam que a ditadura acabou, mas para nós não acabou, né? Para nós continua. Em Poder da Araçá-Celulose a gente tem a polícia, a gente tem todos pessoas assim de frente, né? Presidente de comunidade, vereadores. Então a gente fica muito difícil de poder trabalhar. Os movimentos sociais e as ONGs ambientais se juntaram na luta contra as empresas de celulose e para que possam trabalhar no campo com a agricultura familiar. Juntos, criaram a Rede Alerta contra o Deserto Verde para combater a monocultura de eucalipto. Todas as pessoas que moram dentro do território que é impactado com eucalipto, ele tem que brigar com a araçá-celulose. Da loura preta, o inimigo fez careta, mas o povo atravessou. Romperam cercas que cercam a filosofia de ter paz e harmonia para quem planta o amor. O arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. O arroz deu cacho e o feijão floreou. Milho na palha, coração cheio de amor. Através do melhoramento genético, você consegue trabalhar com aquelas espécies e com aquelas árvores que têm melhor aproveitamento no processo. Aqui no Brasil, ou na América do Sul, em países assim, que trabalham com plantações mais intensivas, a rotação, ou seja, o período entre você plantar e cortar é de 7 anos. 7, 8, em alguns casos um pouco mais. Mas é um período muito curto. E quando você compara, digamos, o mesmo ciclo na Europa, esse ciclo é muito mais amplo. Normalmente é 60 anos, 70, em algumas regiões mais ao norte de Suécia e Finlândia, chega a 80 anos, 90 anos. Como o eucalipto cresce tão rápido, tem necessidade de uma grande quantidade de água. As empresas falam que não consomem muito, mas os moradores nas regiões dos plantios estão muito preocupados pela seca que já pode ser observada. Por isso que o eucalipto chupa água. Chupa. Em física, ninguém engana ninguém. Física é física. Se uma árvore cresce numa velocidade X, ela precisa de insumos na mesma velocidade, senão ela não cresce. Não é óbvio? Ninguém vai fazer milagre. Milagre não existe em física. Se ela cresce mais, ela chupa mais água. E é evidente. Você quer dar uma olhada como é que o bicho faz? Esse é um galho, tá? Se você cortar ele mesmo, ele vai vazar água daqui a pouco. Se você cortar um pau grosso desse aí, ele chega a jogar mais de 1 litro d'água para fora. Se você colocar. Ó. Nossa. Isso é porque ele é fininho. Ó. Tá vendo? Agora você corta um daquele ali,
Ele segura, ó. Tá vendo? Esse é só o galho dele que tá assim. Mas você já imaginou milhões e milhões de pés de eucalipto? Aí o pessoal fala, ah não, mas isso aqui não seca a terra. Corta uma árvore nativa para ver se ele vai pingar água desse jeito. Ele não pinga água. Olha aqui pinga. Aqui se você estiver num lugar que não existe água, não tem água para você beber na época da seca, você pode cortar um pau desse e botar ele numa vasilha de baixo, você bebe a água. Os plantios de eucalipto no Brasil são monoculturas, quer dizer que só uma espécie está cultivada numa área grande. Isso faz que as terras se tornem desgastadas e as áreas com maior biodiversidade, como por exemplo as matas nativas, se acabem. As empresas chamam os plantios de eucalipto de florestas, mas os movimentos contra a monocultura preferem chamar os plantios de deserto verde. Aqui, como vocês podem ver, se vocês forem na floresta nativa, vocês vão ver passarinhos, vocês vão ver no próprio solo. Se vocês arredar as folhas da mata nativa, vocês vão ver micro-organismos, né, insetos, minhoca. Aqui você não vê, né? Se você arredar aqui, você não vê nenhum tipo de semente, você não vê nenhum tipo de minhoca, até porque o solo é muito duro, não tem umidade, né? Não tem matéria orgânica, né? E também não tem passarinhos, não tem ninhos, não tem outro tipo de fruta, não tem diversidade aqui, né? De todo esse eucalipto se produz celulose que é exportada para a Europa, onde fica o último processo de produção de papel. No Brasil, Storaenço e Aracruz têm no total 5 fábricas de celulose. 3 delas ficam juntas no município de Aracruz, no sudeste do país. Lá se produz mais de 2 milhões de toneladas de celulose por ano, quase tudo para exportação. O processo de produzir celulose necessita de muita água. As fábricas em Aracruz consomem uma quantidade de água equivalente a uma cidade de 2 milhões de habitantes. Por isso, pegam água dos rios na região. Tem desviado 5 rios e o outro parou para ir ao sentido contrário, chegando ao reservatório da fábrica. As empresas falam que não seca, não polui as águas ao redor, mas as pessoas que moram lá podem ver as consequências. Onde vai isso aqui tudinho, a volta dele, ali para lá, tudinho vem, é o rio Saí. E esse rio aqui era o rio que tomava banho, esse rio aqui pescava, lavava roupa, pegava água para beber. E fora assim, a qualidade da água que era, né, que tinha algumas frutas nativas, que ainda tem uma lá ainda, né, e os peixes, né, que davam sustento para a comunidade, era daqui. Quando você tomava banho com a água, seus cabelos ficavam tudo duro, o corpo ficava pegajoso, um corpo fedorento, entendeu? Então, a água, quando você pegava no litro descartável, branco, você olhava assim, parecia uma gasolina, não era uma água. Infelizmente, acho que eu não tenho muito o que falar. Porque aqui eu ainda cheguei até a lavar roupa, lavar vasilha aqui, né? Antes de eu casar, hoje eu sou casada há quase 11 anos, aqui em Pau-Brasil. E ver que meu filho com 10 anos não teve o privilégio de crescer igual o pai dele cresceu aqui. Uns 3 anos atrás, que a gente fez uma audiência pública denunciando tudo. Na audiência pública, um técnico da empresa SAAI, que faz tratamento de água e esgoto, ele era o representante da empresa no dia da audiência.
Ele falou que as nossas mulheres eram porcas, porque a água estava causando coceira no corpo das crianças, diarreia, vômito. Ele falou que as mulheres nossas eram porcas porque não cozinhavam o alimento direito para as crianças, tá? E não lavava a roupa direito. Como é que você vai lavar a roupa direito sendo que a água é poluída? Entendeu? Como é que você vai fazer uma alimentação se você está cozinhando o próprio veneno? Não, a sociedade em geral vê a implantação de fábricas de celulose, fábricas de papel, como um benefício para a região onde nós estamos. Você geralmente melhora as condições econômicas e sociais da região. A gente gera bastante emprego, muito mais emprego do que tinha anteriormente. Aí o subordinado da Aracrucelulose vai para as imprensas, vai para os jornais. Não, mas isso aí é de grande desenvolvimento. Desenvolvimento para quem? Para eles. Porque a Aracrucelulose, quando ela chegou para aqui, ela tinha em torno de 15 mil funcionários direto. Hoje, ela não chega a ter 3 mil. Com uma fábrica que ela tinha 15 mil funcionários na época. Aí foi evoluindo. Hoje, ela tem aí em torno, com as 3 fábricas, 3 mil funcionários. Entendeu? Todo, sobre empreiteira, tudo. Então fica muito difícil trabalhar. Tá gerando emprego? Para quem? Só se for para eles lá fora, porque nós só fica com o lixo dela aqui. O Brasil tem toda uma tradição de um Estado bastante autoritário, né? Bastante perseguidor dos movimentos sociais, das populações que lutam por seus direitos. Então, eu acho que sempre, né, teve aqui uma perseguição daqueles que lutam, né? Eu já sofri 2 atentados, né? Fui preso. Os policiais me ameaçou dentro da cadeia, entendeu? E aí, então eu tô passando aí agora, ó. Eles só rodam o acampamento todinho, nos vigiando, entendeu? Vira e mexe, eles estão perseguindo a gente. 24 horas eles perseguem. Já tô com medo de ficar onde eu moro, entendeu? No meu trabalho, várias pessoas lá procurando, começam a perguntar por mim. Eu recebo ligações estranhas, entendeu? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado a todo momento. A empresa está de olho na gente. Entendeu? Então, aí, estão passando aí, ó, no momento. Entendeu? Se a gente estiver conversando com algumas pessoas de fora, alguns companheiros de fora, eles passam frequentemente para intimidar as pessoas. Inclusive, ontem, o nosso companheiro Ronaldo foi ali no bairro ali comprar uns pão, comprar umas coisas lá. Ele foi abordado pelos policiais, né? E aqui é assim. Tem um companheiro nosso que foi preso porque ele estava tirando palmito para comer. Só que né, era numa área, o terreno dele era assim, ele atravessou do outro lado, que era tipo uma mata assim. Aí a Visel veio e pegou ele e prendeu. E hoje ele tá levando processo. Processado. Ele tem que ir no fórum todo mês lá para ele não ir preso. Por causa de 2 palmitos. Entendeu? E eles têm autoridade como se fosse um policial. Aí, os policiais dão autonomia, o governo do estado dá essa autonomia para a empresa fazer o que quiser dentro do território. E os políticos aqui é tudo comprado, mano. Todo mundo é financiado pela empresa. Aqui quem dita as regras no estado do Espírito Santo era por Celulose. E, assim, é uma troca de favores, né? O Estado recebe isso a Aracruz, mas também a Aracruz, na época das eleições, financia quase todos os políticos importantes aqui do Espírito Santo, e inclusive a nível do Brasil. Então, aqui no Espírito Santo, o governador eleito recebeu dinheiro da Aracruz, o senador eleito recebeu dinheiro da Aracruz, 8 dos 10 deputados federais eleitos receberam dinheiro da Aracruz, e mais ou menos metade dos deputados estaduais eleitos receberam dinheiro da Aracruz. E ao mesmo tempo, então, a Aracruz recebe dinheiro do BNDES, para todas as ampliações das fábricas, os plantios, recebe dinheiro do BNDES. Eu acho que ao tudo, em termos de recurso, desde o início,
deve ser mais aí de $1 bilhão, que já recebeu dinheiro do Estado, né, para investir nas atividades da empresa. O problema é o eucalipto? Não, o problema é mais profundo. O problema é a pressão do telefonema do Banco Mundial que diz: há um crédito, senhor Lula, há um crédito aqui de tantos milhões, o senhor vai ter que plantar tantos 1000 hectares de eucalipto. É assim que funciona. Isso não está escrito em papel nenhum. Ninguém faz de conta, ninguém sabe que é isso, mas é um telefonaço e manda. Então nós teríamos que dizer: opa, estamos governando por telefonaços. Estamos pautando através de coisas. Mas quem é que tem coragem de dizer isso? Não tem. Todo mundo quer fazer, não, porque eu determino, eu tenho a caneta, eu assino. Assina o quê? O que o outro mandou? Isso não é assinar. Isso é ser robô. E nós vivemos nessa coisa. O consumo de papel também é uma das medidas do nível de educação da população. Então, quanto mais consome papel, mais a população é educada. Hoje, com a internet, isso mudou um pouco, mas ainda é um dado importante. Então, por isso que a gente está comprando fábricas de papel no Brasil, que a gente acredita que o mercado brasileiro e o mercado latino-americano vai se desenvolver. De toda a celulose que a empresa fala que é para o desenvolvimento do país, 98% é exportado para a Europa, Estados Unidos e Ásia, onde o consumo de papel é muito maior que no Brasil. Enquanto o brasileiro consome 37 quilos de papel por ano, um sueco consome 271 quilos. Se você vai no supermercado na Europa, né, e vai lá ver quantas embalagens existem às vezes para embalar um biscoito, né? É um papelzinho, depois é outro papelzinho. Bem, a questão do desenvolvimento no sentido de bem-estar da população, não existe uma relação disso com um consumo cada vez maior de papel. Não necessariamente um país vai ter uma vida melhor para toda a população se tem um consumo cada vez maior de papel. Então a gente tem mais defendido a tese que o consumo está se dando exatamente por interesse das empresas. Porque quando o povo consome mais papel, né, eles vão vender mais e vão conseguir lucrar mais. Ao mesmo tempo que a Stora Enso e a Aracruz Celulose continuam expandindo no Brasil, cada dia cresce a resistência contra a monocultura de eucalipto. Por exemplo, no Rio Grande do Sul, no município de São Gabriel, 350 famílias criaram um acampamento e marcharam 15 dias para protestar contra a presença das empresas nórdicas. O Movimento Sem Terra estamos desempenhando um bom trabalho aí na região de São Gabriel, Santana do Livramento, Rosário do Sul e essa região aqui mais da fronteira oeste aí, para não deixar essas empresas se instalarem aqui, essas empresas que vêm da Suécia, empresas da Noruega. Então nós estamos lutando por um propósito de acabar com esse eucalipto, porque está tomando conta aí da natureza, acabando com as fontes, os peixes e a alimentação. Eu queria desistir, eu ia desistir, mas eu pensei nos meus filhos, porque eu tenho 3 filhos. Eu digo, não, vou lutar por um pedaço de terra, porque esse é o meu objetivo, que era dele, mas eu vim pra cá e como eu já tô aqui, eu resolvi ficar e vou lutar até o fim. E estamos mostrando aí para a sociedade, né, como é que a gente está trabalhando e o que é que nós queremos produzir, muitos alimentos aí para toda a sociedade, por causa de nós não comemos eucalipto, né? Eu não sei o que é papel ecológico. Eu não sei o que é papel ecológico. Para mim todo papel ele é igual.
Para nós todos os papéis são ecológicos. Não temos, pode ser que marketing, vamos dizer, modifique um pouco, mas a forma de produção de papel é uma forma sustentável.